Bom dia, pessoal. Vamos Bom começar dia. aqui o nosso webinar. Queria agradecer aí a presença de todos vocês. Tá? Tenho certeza que vai valer muito a pena. Vocês vão gostar aqui do que a gente vai mostrar para vocês. Me apresentando, tá? Eu sou o Vinícius, eu trabalho na Fábrica DS na área comercial, mais voltado para a parte técnica. Vai me acompanhar aqui nessa apresentação hoje o Michael, que é o nosso diretor de negócios, e o Gabriel Baró. Primeiramente, bom dia, pessoal. Obrigado aí pelo tempo dedicado. Me chamo Gabriel Baró, sou pré-vendas aqui na Pars, em parceria aí, com os produtos Red Hat e também aí em parceria com a Fábrica DS, Braço de Serviços, parceiros de negócios. E é um prazer estar com vocês, viu? Hoje vai ser um tema muito interessante, falando aí sobre Red Hat, principalmente dos seus pilares e também sobre aí o Single Sign-On. Ele pode nos ajudar no nosso dia a dia. Legal, pessoal. Bom dia. Sou o Michael, diretor de negócios na Fábrica DS. Vamos estar aí nesse evento, né, trazendo algumas novidades, trazendo cases e pontos importantes do dia a dia. Fiquem à vontade durante a apresentação, se vocês tiverem dúvida, quiserem, né, colocar alguma situação do dia a dia de vocês, fiquem à vontade. A ideia é a gente trazer informações realmente relevantes, mas também entender cenários que às vezes vocês estão enfrentando para a gente poder discutir aqui nesse evento, tá bom? Então, começando aqui a agenda do nosso webinar, então a gente vai falar brevemente, tá? Rapidamente mesmo, sobre a Pars, a Fábrica DS e a Red Hat, que são as empresas aí que estão promovendo esse webinar. E aí, na sequência, a gente entra nessa solução de SSO da Red Hat, que inclusive teve uma mudança de nome, né? Antes se chamava Red Hat SSO e agora se chama Red Hat Build of Keycloak, mas é o mesmo produto que a gente está falando. Legal. Bom, a Fábrica DS tem um pouco mais de 10 anos no mercado, pessoal. Nós somos uma consultoria especializada ali em entrega de projetos, tanto na parte de desenvolvimento como na parte de plataformas, né? E fazendo essa junção entre a área de negócio, né, as necessidades da área de negócio e a solução técnica, né? Entendendo ali realmente a necessidade, conectando essas soluções para que a gente tenha uma tecnologia que atende à dor, né? Não só tecnologia por tecnologia, mas algo que realmente atenda às necessidades do dia a dia. Atendemos o território nacional aí, né? Então fazemos projetos em qualquer estado e, né, qualquer dúvida, enfim, no final a gente pode estar falando aí mais no detalhe. Agora o Baró vai falar um pouquinho aí da Pars e na sequência da Red Hat. Legal. A Pars é uma empresa que está há mais de 40 anos no mercado. Hoje nós fazemos parte do grupo Sonda IT, voltado à distribuição de tecnologia, enfim, voltado não é a Sonda Mercado, tá? Igual quando sempre fala do Sonda, pensa que é o Sonda Mercado, não, a Sonda IT. A Pars ela tem muito um viés de valor agregado a todo o nosso portfólio. Hoje o nosso portfólio é baseado em soluções de engenharia, então Autodesk, Matterport, também soluções voltadas ao criativo como Adobe. E na questão de infraestrutura, nós trabalhamos com a parte de infraestrutura voltado à Red Hat e também Synopsys e CyberArk voltado à segurança de código e segurança de aplicações, como cofre de senhas, enfim. Falando um pouquinho da Red Hat para vocês, eu até queria interagir um pouquinho. Quem no chat, quem está assistindo aqui a gente, sabe o porquê Red Hat chama Red Hat? Por que Red Hat chama Chapéu Vermelho? Red Hat, o nome Chapéu Vermelho, surgiu na Carolina do Norte, quando um jovem conhecia muito de tecnologia e quando as pessoas precisavam de ajuda, falava, olha, pergunta pro rapaz do chapéu vermelho, pergunta pro rapaz do chapéu vermelho. E aí quando ele começou a realizar suas primeiras distribuições Linux, ele colocou o nome Red Hat porque ele já era bem conhecido por chapéu vermelho. Então, mais uma curiosidade mesmo para trazer para vocês. Eu mesmo, quando comecei a trabalhar com Red Hat, não sabia. Eu sempre gosto de trazer essa curiosidade aí atrelado à Red Hat. E aí, trazendo um pouquinho do posicionamento da Red Hat hoje no mercado, ela é líder mundial no desenvolvimento de projetos open source. Quando nós falamos de projeto open source, nós falamos de comunidade, de desenvolvimento mútuo, um projeto que todos desenvolvem para todos serem beneficiados. E hoje no mundo, a Red Hat ela tem mais de 2.500 colaboradores destinados a essa inovação. Aí você pode estar olhando e perguntando, poxa, Baró, mas qual é o sentido de ter mais de 2.500 colaboradores destinados a trazer inovação? Até porque a Red Hat ela se insere a esses
produtos, acelera a inovação desses produtos, trazendo desenvolvimento, melhorias, com o único objetivo, sempre trazer soluções de ponta de mercado para as nossas soluções, sempre trazer o que há de melhor na tecnologia, o que há de melhor na comunidade para dentro do nosso portfólio. E quando a Red Hat ela traz esses produtos, quando ela traz esses produtos para dentro de um portfólio Enterprise, para dentro do portfólio Red Hat, ela cria toda uma camada que o Vinícius vai mencionar aqui para vocês, fora a questão de segurança, escalabilidade, alta disponibilidade, também ecossistema de parceiros certificados. Hoje a Red Hat ela vai além, ela é muito conhecida por estabilizar as suas soluções, mas hoje também ela está sendo muito conhecida também por oferecer um portfólio abrangente ou também de funcionalidades em cima desse portfólio que vai ajudar sempre os nossos clientes a obterem o melhor das soluções. É uma empresa que oferece um portfólio abrangente, não só de soluções, mas também atrelado a serviços. Então, quando a Red Hat ela entrega para vocês, seja um sistema operacional, seja uma ferramenta de automação, por exemplo, seja uma ferramenta para orquestrar containers, por exemplo, ela entrega uma camada de serviços atrelado a isso. Barol, o que isso significa na prática? Barol, preciso de consultoria. Nós podemos auxiliar nesse processo, seja para a etapa de modernização das suas aplicações. Barol, preciso treinar a minha equipe para ter o entendimento das soluções, para seguir para esse objetivo que você mencionou, para de fato entender, conseguir colocar a mão na massa. Conseguimos também. Barol, preciso certificar esses meus colaboradores. A Red Hat também traz todo esse apoio vinculado ao portfólio. Então, vai além de simplesmente oferecer uma solução, vai simplesmente além de oferecer algo escalável, algo seguro. Tem todo um pacote em cima disso, atrelado aos serviços, que vai ajudar vocês aí no dia a dia, principalmente na adoção das soluções. E tem a Fábrica ADS aí também para ajudar, vinculada à Red Hat nesse processo. Hoje, parceiros aí campeão em entrega e delivery, os mais especializados aí para fazer esse tipo de entrega. Então, a entrega é de fim a fim, seja na venda em si do produto, seja na implementação, seja no entendimento, seja no retorno financeiro da solução. E ela tem presença global. Embora não seja muito falada, eu gosto muito de usar um exemplo prático. Se eu for, por exemplo, eu moro em São Paulo, se eu for no Parque Ibirapuera com a minha família, recentemente tive uma filha e vim passar o vendedor de picolé e eu perguntar para ele, você conhece Red Hat? Ele com toda certeza não vai conhecer e isso não vai me surpreender. O porquê não vai me surpreender? Se eu falar para ele, você aceita um Pix para que eu faça o pagamento desse picolé que eu comprei para minha filha? Ele vai falar aceito. Então, indiretamente, ele conhece o Red Hat, porque quando ele me fez um Pix, ele utilizou as tecnologias da Red Hat. Então, sempre gosto de enfatizar que, embora a Red Hat não esteja carimbada, igual está na minha camiseta aqui, em várias soluções, ela está muito mais presente no nosso dia a dia do que nós mesmos podemos imaginar ou ver, ou só esse viés indireto, como até mesmo acessar o portal do governo, enfim. Tem várias soluções da Red Hat aí no nosso dia a dia que o Vinícius vai citar, mas aí eu passo a bola, eu agradeço a introdução, pessoal, e a gente vai trazendo esse bate-papo, a ideia desse webinar, como o Vinícius bem colocou, é ser bem dinâmico. Então, se vocês tiverem pontos do dia a dia de vocês, peço que interajam nesse chat. Poxa, Gabriel, Vinícius, Maicon, não é assim. Temos experts aqui hoje com o Maicon, Vinícius, para poder nos ajudar aí com esse tema, tá? Ô Baró, então a Red Hat não é só a telinha preta, então. Exatamente, Maicon, é o que é muito falado. Baró, eu pensava que Red Hat era só Linux. Eu pensava que era só tela preta e linha de comando, mas na verdade não. A Red Hat ela tem esses 3 pilares, conforme eu mencionei, que seria a parte de sistema operacional, que é o que é muito conhecido, mas além disso vai ter a parte de automação de processos, a parte de automação de fim a fim, de fato, automatizando tudo aquilo que é repetitivo no seu dia a dia, e também a camada de aceleração de processos, escalabilidade, alta disponibilidade, voltada aí à orquestração de containers, tendo base como um Kubernetes Enterprise. Então ela vai muito, literalmente muito além de só ser um simples sistema operacional, simples telinha preta com linha de comando, tá?
E embora as Legal. pessoas podem não conhecer Red Hat, né, mas conhece certamente a IBM. E hoje a Red Hat é uma empresa da IBM, ela foi comprada alguns anos atrás pelo valor de 28 bilhões de dólares, na época foi a maior transação da história, depois só foi superada pela aquisição da Microsoft quando comprou a Blizzard, mas até então a maior aquisição da história. Então, se você não conhece a Red Hat, certamente você conhece as 3 letrinhas famosas aí da IBM. E agora entrando no nosso assunto, que é o Red Hat Build of Keycloak, né, que é o SSO da Red Hat. Por que eles mudaram esse nome, né? Keycloak é o nome do projeto open source que embasa esse produto da Red Hat, né? Como todas as soluções da Red Hat são baseadas em projetos open source, então eles estão começando a dar mais valor para o nome do projeto em si. E falando de SSO, né, basicamente, quando a gente fala de autenticação, de autorização, isso aí é a porta de entrada para talvez, se não for 100% das aplicações, mas de 99,9% dessas aplicações. E é importante você ter uma plataforma que te dê tranquilidade, que te dê toda a camada de segurança e você fique apenas focado no que importa, né? No caso, o desenvolvimento da sua aplicação. E aqui eu trago algumas dores inerentes à área de tecnologia. E a gente vai ver na sequência que a utilização de SSO ajuda não só na gestão do time de TI, como também da perspectiva de usuário. Deixa eu só fazer uma pergunta, porque eu sempre vou fazer o ponto aqui do usuário, né? Pô, mas você está falando de SSO aí, você vai falar da solução, mas eu não entendi ainda o que é isso aí na prática. Eu só acesso sistemas aqui da minha empresa, o que é esse SSO que você está falando aí? Não entendi. Ou até mesmo, Vinícius, até colaborando, eu tenho um bloquinho cheio de senha de usuários, preciso acessar cada usuário um servidor, isso é prejudicial a nível de segurança para o meu ambiente, não é? Utiliza a mesma senha para tudo, como essa solução pode me ajudar, enfim. Exato, então assim, começando pela perspectiva do usuário, né, que aqui nesse slide, vamos falar então um pouco dessa vertente primeiro. Enquanto usuário, para a gente é péssimo ter que ter um conjunto de usuário e senha para acessar cada sistema, principalmente se eu estiver falando de serviços da mesma empresa. E aqui eu trago 2 casos clássicos de SSO que as pessoas nem se dão conta, mas na verdade os benefícios são colhidos a partir de um SSO. Quando eu acesso, por exemplo, o meu Gmail no navegador e abro uma aba para o YouTube, por exemplo, eu já não entro autenticado. Se eu já estou logado no Gmail, ao abrir uma outra aba com o YouTube, eu já venho autenticado com o mesmo login e senha. Se eu abrir uma outra aba para acessar o Google Drive, eu já estou autenticado. Isso é o Single Sign-On, ou seja, com o mesmo usuário e senha, o usuário consegue se autenticar nos diversos serviços da companhia. Um outro exemplo clássico, Internet Banking. Quando eu estou no Internet Banking, eu estou acessando sistemas do banco, eu estou acessando o sistema da seguradora, eu estou acessando o sistema da corretora de investimentos. Então, são vários sistemas. Para o usuário, é uma coisa só, é Internet Banking. Então, quando ele clica em saldo, já traz o saldo porque ele está autenticado. Mas se ele for no menu, na parte de Home Broker, para investir em ações, continua autenticado, mas por trás, você está trocando de sistema e reaproveitando aquela autenticação que você fez inicialmente, tá? Então, no nosso dia a dia, o tempo todo, a gente está colhendo benefícios do ponto de vista de usuário. E aqui eu dei 2 exemplos, mas para quase tudo, né? Esse exemplo se aplica. Legal, acho que agora o pessoal também, quem não tinha essa noção, conseguiu entrar mais no que é o SSO. Aí a pergunta que eu faço aí para o pessoal interagir no chat é: na empresa de vocês, tem mais de um sistema e com mais de uma senha, ou é só uma senha e vocês resolvem tudo? Se vocês puderem comentar aí no chat, como é que é o ambiente aí de vocês? Tem que salvar 2 senhas, tem que memorizar 2 senhas, senhas às vezes com padrões diferentes. No sistema do RP eu preciso fazer a senha com texto, caractere especial. Mas para acessar o e-mail é outra senha. E para acessar o outro sistema é outro padrão. Então, comentem aí para interagir. O Felipe Albuquerque aqui, Michael, falou que na empresa dele é híbrido. O Ayrton falou que já utilizam Single Sign-On. O Rafael Gomes também. Legal. E aqui agora,
pegando na parte técnica da TI, né? A gente falou do ponto de vista de usuário, que obviamente é muito importante, mas para a TI também, os ganhos são enormes. Por quê? Quando a gente não tem uma plataforma de autenticação e de autorização padrão, isso faz com que, para cada aplicação, o desenvolvedor implemente a sua autenticação, implemente a sua forma de segurança, faça todo o processo de construção conforme a sua concepção. Agora, você imagina uma empresa que tem vários sistemas, uns escritos em Java, outros em .NET, em PHP, e cada um deles tendo a sua forma de autenticação, a sua camada de segurança. Isso traz um risco grande, porque ao não se ter padronização, você tem mais dificuldade no suporte, você tem mais dificuldade na manutenibilidade daquele código. Então, a padronização é algo importante. E quando você parte para uma solução renomada de mercado, como uma solução da Red Hat, você já utiliza por padrão, os protocolos mais utilizados no mercado, aqueles protocolos que são os mais seguros. E essa abstração e toda essa complexidade, essa preocupação com a autenticação e autorização, o desenvolvedor não passa a não ter. Então, ele de fato, ele vai se focar no negócio da aplicação que ele está construindo. E toda essa questão de segurança, patches de atualização, ele delega para a Red Hat. E ele fica despreocupado quanto a isso. Além disso, se a gente considerar o time da infraestrutura, a partir do momento que você tem uma solução de autenticação centralizada, você tem uma gestão mais efetiva. Vamos supor, você tem um processo de onboard e offboard numa empresa, né? É contratação e demissões. Vocês imaginam se no momento da demissão, uma empresa tem 20 sistemas e cada sistema tem sua autenticação própria. Você tem que sair desligando o acesso em cada um destes sistemas. Agora, se está tudo centralizado numa plataforma SSO, basta você desligar o acesso nessa plataforma que todos os sistemas da empresa, aquela pessoa já não consegue mais acessar. Por exemplo, se eu precisar fazer relatórios de conformidade, quero saber quantos usuários foram criados, quantas recuperações de senhas foram feitas, quantas tentativas frustradas de acesso foram feitas. A gente consegue, porque está tudo centralizado numa ferramenta. Então, esses dados estatísticos estão fáceis para serem obtidos. Uma outra coisa muito legal, a questão de automação baseado em eventos, que é o que a gente chama de SPI dentro aqui do produto da Red Hat. Então você pode criar um padrão de comportamento baseado em eventos, onde toda vez que um novo usuário for criado, você pode na sequência fazer um conjunto de coisas automatizadas para garantir que aquele login tenha todos os acessos devidos, tenha algum comportamento, alguma coisa previsível. Toda vez que sejam criados usuários, vai seguir um padrão de fluxo. Então, você pode fazer essas implementações através dos SPIs, tá? Se você quiser, obviamente, é uma possibilidade extra que a ferramenta te proporciona. Além disso, tem toda a questão da escalabilidade. O produto SSO da Red Hat, ele é bem parrudo, ele aguenta lidar com altíssimos volumes de dados. Mas para o final da apresentação, a gente vai trazer um case do GovBR que utiliza o autenticador, o SSO, né, da Red Hat, e aí eu trago lá no final, nesse slide, alguns números impressionantes do GovBR, tá? Só para vocês terem noção do quão parruda, performático e estável é esta plataforma da Red Hat. Eu acho que é isso aí, só o ponto que para a gente sempre reforçar aqui, além de todos esses desafios, quando o Vini comenta que uma nova aplicação vai ser desenvolvida e vai ser muito mais rápido, a gente tem que pensar na falha de segurança que pode acontecer quando você pensa em desenvolver o seu próprio mecanismo de autenticação, né? Você está dependendo de uma pessoa, às vezes de um desenvolvedor sênior, mas mesmo assim ele não vai ter todas as preocupações e toda a experiência que uma plataforma de autenticação já tem há anos se atualizando e se modernizando. É um risco muito alto, né? Depender de uma autenticação caseira para uma solução corporativa, né? Você vai confiar a sua operação, a autenticação da sua operação para um processo de desenvolvimento que levou apenas algumas horas, levou algumas semanas, que não foi bem estudado, não foi bem avaliado, olhando todos os possíveis, as possíveis falhas, possíveis brechas dentro daquele ambiente. Não faz sentido. Nós temos uma solução que é de fácil implementação e que rapidamente você consegue resolver esse problema de autenticação e autorização, né? É muito mais vantajoso trabalhar com
com esse modelo de ter o Midor, né, de ter a solução cuidando disso para vocês. Exatamente. E aqui desenhando, trazendo graficamente esse conceito, né, um cenário sem SSO e um cenário com SSO. Quando você tem esse cenário, vamos chamar assim, mais antigo, né, onde as aplicações implementam suas autenticações, a gente tende a ter, inclusive, base de dados separadas de usuários. É claro que isso nem sempre ocorre, mas existe casos que é desta forma. Cada aplicação tem sua autenticação, sua autorização e a sua base de dados de usuário. Tem também aquele modelo misto, onde você tem uma base de usuário padrão, porém cada aplicação implementa a sua autenticação, a sua autorização, as suas regras de segurança nessa fase. E do lado direito, aí já é um cenário utilizando plataforma SSO. Então você tem as aplicações, quer sejam webs, apps mobiles, APIs, serviços, batendo sempre numa plataforma SSO para validar um usuário e senha e para validar se um token está válido ainda. Então tudo fica centralizado nessa plataforma, tá? Então, a ideia sempre é a gente migrar do modelo da esquerda sem SSO para o modelo da direita, que é o modelo mais centralizado, mas com uma ferramenta super completa, que vai te dar muita tranquilidade com relação a toda a questão de segurança envolvida nessa fase de autenticação e de autorização. E outro ponto também, além da segurança, né? Às vezes, eu estava até comentando com o Vini esses dias, o tempo que você leva para fazer o reset de uma senha ou para fazer uma criação de usuário, né? O profissional vai entrar na companhia, aí eu preciso liberar os acessos. Às vezes leva 1 semana, 2 semanas para conseguir liberar esses acessos, né? Então, porque tem várias bases, e aí cada sistema você tem um administrador daquele sistema que só ele sabe fazer, que só aquele time sabe como criar aquele usuário. Você tocou na ferida, porque no passado, quando nós precisávamos, até eu mesmo, tá, eu tinha muita dificuldade com isso, precisava fazer qualquer operação atrelada ao governo, cara, toda vez que eu acessava tinha que resetar a senha, aí tinha que enviar a autenticação, e aí era aquela dor de cabeça, porque era uma senha para acessar, e depois você entrava num portal que direcionava para um outro portal, aí era uma outra senha, você falava, meu Deus, nunca acessei isso na minha vida, qual que é a senha disso? E hoje, eles utilizam, acho que o Vini vai citar, eles utilizam a Red Hat Single Sign-On para o ambiente deles, e tudo que você precisa fazer é gov.com.br e já começa a fazer a autenticação em tudo que é plataforma, em tudo que é site, com zero complexidade. Hoje eu faço questão de entrar, por exemplo, em qualquer site que seja atrelado a isso, porque traz aquele conforto de saber, poxa, tá tranquilo, é uma credencial, é uma senha, traz essa flexibilidade que você bem colocou. Legal. Bom, e agora falando um pouco, né, sobre 3 pilares que notabilizam o SSO da Red Hat, né? A simplicidade, os recursos, o poder de recursos que ele tem e a questão da segurança. Falando na simplicidade, você tem uma interface de administração intuitiva, onde o pessoal da infraestrutura consegue fazer todos os trabalhos da gestão de usuários, criação de helms, toda a questão de permissionamento, rastreabilidade, tudo com uma interface amigável e bem completa numa visão web, onde o administrador faz tudo. Uma outra coisa muito legal e que facilita a adesão das empresas em relação ao SSO. Existem frameworks prontos de mercado que permitem que as aplicações se integrem rapidamente com esse produto. Então, por exemplo, a gente tem frameworks para React, para Angular, para Vue.js, que são frameworks de front-end, onde você facilmente faz essa integração com o SSO. Uma outra coisa, por utilizar padrões de mercado, protocolos consagrados, seguros, o Red Hat Build of Keycloak, ele fornece suporte aos protocolos OAuth 2, OpenID e SAML 2.0, tá? Então são protocolos assim bem clássicos nessa área de autenticação. E uma outra coisa muito importante que é a comunidade ativa, né? Então, como os produtos da Red Hat são baseados em projetos open source de muito sucesso, você tem comunidade muito ativa nas redes sociais, nas redes, você tem fóruns, você tem uma documentação muito completa sobre o produto, então você está de fato, digamos assim, bem documentado e sempre vai ter alguém que responde às suas dúvidas na comunidade. Obviamente que se você contrata a Red Hat, você também tem o suporte do próprio fornecedor, mas a comunidade sendo ativa, você joga no Google qualquer coisa,
praticamente você consegue uma resposta qualificada para os seus produtos, né? E até reforçando um pouco essa questão da cultura open source, né? A Red Hat não simplesmente vai lá e se aproveita desses projetos, ela coloca engenheiros, ela investe dinheiro, tá? Então ela é muito ativa nas comunidades. E isso traz um ganho competitivo para ela, principalmente na parte de segurança, porque toda vez que alguma coisa surge, alguma falha de segurança é identificada em algum projeto open source, a Red Hat se notabiliza por ser a primeira a criar um patch de segurança, justamente porque ela tem engenheiros nesses projetos e ela é muito ativa, tá? Então qualquer falha, qualquer coisa, você imediatamente vai ter um pacotinho lá, um update para fazer com que seu produto continue sempre seguro, né, dentro dos padrões aí de performance e estabilidade. Deixa eu só fazer um comentário aqui, Vini, que o Marcelo no chat tá trazendo uma dúvida aqui, né? Se o SSO se integra com SAP e com TOTS. Marcelo, primeiro ponto que a gente tem que olhar, eu não sei de qual versão você está falando ali, né? Porque o SAP tem várias versões, mas se tratando de soluções mais modernas e que implementam esses protocolos de autenticação, OAuth, OpenID, SAML, que são os protocolos, vamos dizer assim, globais de autenticação. Hoje, qualquer aplicação moderna tem que estar trabalhando com esses protocolos. Então, eu não sei qual que é a versão, né, que você está usando aí, mas se você estiver dentro de uma versão que já implementa esses protocolos, sim, é possível fazer essa integração, tá? Vamos trazer aqui alguns exemplos até mais práticos. A minha empresa é Microsoft, né? Aí eu uso Teams com a conta Microsoft, eu acesso o Office 365 com a conta Microsoft. Eu consigo, com essa mesma conta Microsoft, integrar com o meu SSO e essa conta ser a minha conta das aplicações? Sim. Segunda dúvida que o Marcelo trouxe ali, mas eu consigo gerenciar os perfis desde que esses perfis estejam dentro de uma base, por exemplo, como um AD ou LDAP? Sim, você consegue fazer esse gerenciamento de perfis, ou você implementar esses perfis dentro do próprio SSO, tá? Então, se você tem uma base como o AD que gerencia perfis e acessos, o SSO vai se conectar e vai entender esses perfis e acessos. Se você não tem, ele vai prover essa possibilidade de você criar esses perfis e acessos, e aí o que você precisa é fazer com que as suas aplicações leiam esses perfis e esses acessos que estão sendo criados dentro do SSO, tá? Legal. Bom, com relação a recursos, né, o porquê que a solução é tão poderosa. Com essa solução da Red Hat, você pode, por exemplo, habilitar autenticações por quaisquer redes sociais e também pelo Gmail. Então, se você cria soluções, produtos, serviços que tem o usuário final na ponta, né, o cidadão, isso aqui é uma baita mão na roda, porque ele pode se autenticar com Facebook, com Instagram, com Twitter, LinkedIn, até mesmo com GitHub e o próprio Gmail. E tudo isso de forma transparente, é uma questão de você habilitar qual comportamento você quer dar para a autenticação da sua aplicação. E tudo isso já vem encapsulado. A plataforma também provê autenticação de duplo fator, onde a pessoa se autentica e aí ela recebe um token para continuar e para finalizar esse acesso. Ele também já vem com aqueles recursos tradicionais que praticamente todos os serviços têm, né? Esqueci minha senha, me mantenha autenticado, tá? Então isso tudo também você habilita ou não, se isso aí vai ser um recurso que vai ser exibido para o seu usuário ou não, e você não se preocupa, isso já está implementado pela plataforma, você só ativa ou desativa esse comportamento. E uma coisa importante também é a federação de dados, tá? Então, o que é a federação de dados? Eu posso ter as minhas informações de usuário e senha em mais de uma fonte. Eu posso ter, de repente, uma parte no AD, uma parte no LDAP, em estrutura de tabelas em banco de dados. E por que isso ajuda muito? Vamos supor, vou dar aqui um caso que é real. Uma empresa que compra uma outra empresa, ou de repente uma holding, que debaixo dela tem vários CNPJs. De repente, um CNPJ é base AD, o outro é base LDAP. Então, você consegue colocar um SSO que fique em cima de todos esses CNPJs e qualquer empresa do grupo da holding se autentica por esse SSO e aí, a partir daí, é transparente. Ele busca a informação em qual origem de dado for a correta, onde está aquela informação. Então, isso é a federação de dados. Eu poder colocar mais de uma origem
debaixo do SSO e ele faz toda essa gestão de maneira transparente. Para quem se autentica, é sempre a mesma plataforma. E dali para baixo fica sob gestão do próprio SSO. Deixa eu fazer uma pergunta que alguns clientes já me questionaram, né? Tem uma empresa aí no mercado, uma Azulzinha, que tem uma solução também, só que para cada usuário autenticado, ele precisa de uma licença de usuário, porque ele tem ali uma conta amarrada a esse usuário. Mas com o Keycloak eu consigo fazer uma base corporativa interna e uma base externa sem precisar dessas contas corporativas? É possível, né? O SSO tem um conceito de Helm, né, que traduzindo seria reinos, mas o que é o Helm, né? Eu posso criar uma estrutura isolada, quer seja por departamento, quer seja por empresa, em nome do Helm. Então eu posso criar, por exemplo, o Helm Departamento de TI. Debaixo do Helm Departamento de TI, eu vou ter todos os usuários, desenvolvedores, analistas, DBA, etc. E aí eles vão ter o seu conjunto de role, o seu conjunto de regras. Aí nessa mesma empresa, eu posso criar um outro Helm Departamento de RH, que vai ter o seu conjunto de usuários com as suas regras, com seus perfis. E eles trabalham de forma como se fossem isoladas, né? Então, por exemplo, eu posso colocar permissionamentos na minha aplicação baseado no Helm, ó. Se o usuário for do Helm da TI, ele vai ter esse conjunto padrão de menus com esse conjunto padrão de funcionalidades. Se ele for do RH, vai ser uma outra aparência, um outro conjunto de funcionalidades. E eu posso mudar também a tela inicial do login. Para um departamento pode ter um padrão visual, com fundo colorido, enfim, de um jeitão diferente, e no outro pode ser completamente diferente. Então você também pode criar templates específicos para cada Helm. Legal, mas só para reforçar, mas eu tenho aqui na minha estrutura, eu gostaria que os meus fornecedores, que os meus clientes que não estão nessa base de usuários autenticassem. É possível? É possível também. Sim, é possível. Assim, o Helm também pode ser utilizado para a questão de clientes e de fornecedores, como você também pode abrir autenticação através dos protocolos, né, padrões, ou através de Gmail, ou ele se integrando por esses protocolos, ou através dos Helms com usuários pré-cadastrados. Legal, show de bola. E também, né, Vini, um outro detalhe que você até comentou, mas para ficar mais claro, às vezes, se o meu fornecedor tem lá uma base de autenticação como uma conta Microsoft, você também poderia criar um SSO para que o seu fornecedor entrasse autenticado com a base Microsoft dele. Então, pessoal, aqui é uma possibilidade mais avançada, mas na mesma solução você tem autenticações internas com AD, com contas corporativas, autenticações externas sem contas corporativas, um cadastro simples de usuário e senha, ou um cadastro como uma prefeitura com usuário e senha, e até mesmo contas corporativas externas. E esse único ponto centralizando essa gestão de todos os tipos de acesso, né? Então, é realmente uma ferramenta muito poderosa e que você centraliza tudo isso num único ponto, né? E você pode também fazer integrações de SSO, né, Michael? Então, através dos protocolos, as plataformas podem também se conversar e trocar informações, tá? Então, esse cenário também é possível de fazer. E com relação à segurança, né? Quando a gente fala de um produto, né? Ele é baseado em padrões de autenticação. Então, de fato, são padrões testados e mantidos aí pela comunidade e pelas próprias empresas, né? Que desenvolvem produtos dessa natureza. E a questão da escalabilidade e robustez, né? Quando você pega uma plataforma de SSO da Red Hat, cara, se tem uma coisa que você pode ter a certeza é da robustez e da escalabilidade, né? Vide o exemplo do GovBR, que logo mais a gente vai trazer os números. Isso aí é um exemplo assim que tira qualquer dúvida quanto à capacidade e à performance dessa plataforma de autenticação e de autorização. Uma outra coisa legal, né, que a Red Hat gosta que a gente enfatize é o seguinte: o Keycloak é baseado no Quarkus, que é um framework Java, né, só para explicar rapidamente do que se trata, onde você cria aplicações nativas para containers. E ele faz uma forma de compilação muito mais otimizada. Aqui eu trago no slide seguinte alguns números bem relevantes mesmo, que é o seguinte, ó. Quando você cria uma aplicação para nuvem, no modelo tradicional, de stacks tradicionais, fazendo todo o desenvolvimento e compilação, você tem, em média, uma utilização de 136 megas de memória RAM. Quando você utiliza o Quarkus com o OpenJDK, você já tem um ganho extraordinário. Isso aí cai para 73 megas de memória. E quando você utiliza o Quarkus puro,
cai para 12 megas. Então, menos de 10% do cenário é tradicional. E em termos de carregamento, aí a diferença é mais gritante ainda, né? Se você pegar uma aplicação para nuvem, um modelo tradicional, utilizando stacks tradicionais, você leva em média 3 segundos para o carregamento. Quando você utiliza o Quarkus com OpenJDK, já cai para 2,5. Mas se você utilizar o Quarkus puro, 0,014, eu me confundi nos números, é 4.3, 0,75 com Quarkus mais OpenJDK e 0,014 segundos com Quarkus puro, ou seja, 14 milésimos de segundo para carregar a aplicação. Tá? Então, só para vocês verem como isso otimiza demais. É claro que isso aqui é um aspecto técnico da plataforma, mas é importante que vocês tenham essa visão de que o Keycloak já foi construído baseado aí nas melhores práticas arquiteturais, visando performance e menos utilização da sua infraestrutura. Então você consegue com menos dinheiro, com uma infra não tão grande, ter uma performance muito boa com o Keycloak, tá? Então isso é muito relevante. E se a sua empresa tem um cenário de milhares de acessos concorrentes, algo bem mais pesado, tipo de repente tipo um banco, alguma coisa assim, aí esse tipo de arquitetura faz ainda mais toda a diferença. Aqui a gente traz até algumas aspas de algumas grandes empresas que utilizam o Red Hat Build of Keycloak, e aí eles falam do ganho que eles tiveram pelo fato do Keycloak ser construído utilizando o Quarkus. Tá? Eu não vou aqui ler as aspas, mas aqui são pessoas falando de fato como foi importante para garantir a estabilidade, para garantir também que as respostas fossem ainda mais rápidas. Tá? Então é uma vertente aqui importante, é uma questão técnica que vale a pena também a gente deixar claro aqui para vocês. Falando um pouco da federação de usuários, de maneira um pouco mais gráfica, né? Então, quando eu falo de federação de dados, literalmente é que nem está nesse desenho. Eu tenho aqui o SSO e debaixo dele eu posso ter várias origens de dados dessa informação. Tá? E esse cenário que eu falei de empresas adquirirem empresas ou de holdings terem vários CNPJs, esse conceito, esse recurso de User Federation é importantíssimo, porque você consegue, nesses cenários híbridos, né, de empresas, vários CNPJs misturados, você ainda assim consegue fazer com que tudo fique centralizado em uma única plataforma. E ainda que não esteja centralizado, você pode fazer os SSOs se conversarem também. Tá? Então, cobre qualquer cenário, ainda que a sua empresa seja, enfim, várias dentro de uma só. Né? Então, esse é um recurso também bem legal. A parte do Identity Broking, que eu já comentei rapidamente, né? Essa plataforma, ela oferece formas de você se integrar com ela. Tá? Então, se a sua aplicação implementar SAML, OpenID ou Kerberos, você consegue fazer a integração com o seu SSO. Lembrando que existem vários frameworks prontos que te permitem fazer essa integração de maneira ainda mais fácil. Você importa o framework, coloca lá 1, 2 linhas de comando e você já tem a sua tela de login aparecendo na sua aplicação, quer seja por OpenID ou por SAML, dependendo de como você configurar esse framework, tá bom? Só para complementar aqui também, né? Às vezes, mas eu tenho uma aplicação legada e meu usuário e senha está na base Oracle. E agora? Então eu não consigo implementar? Consegue. Tá, é possível criar esse tipo de customização dentro da plataforma para que a sua base Oracle seja ali um storage, né, de usuários e passe a se autenticar e aí você usar toda a geração de token, toda a federação do SSO. Mas é uma base MySQL, uma base SQL Server. É possível fazer plugins customizados para uma tabela específica do seu ambiente e você passar a utilizar o poder do SSO também. Se você pegar aqueles ambientes mais heterogêneos, né, cada aplicação com a sua base, aí estendendo aqui a explicação do Michael, tem 5 bases, né, são 5 aplicações, uma base para cada uma, não tem problema. No conceito da federação, você vai pendurando debaixo do SSO e você centraliza todas essas aplicações no Keycloak. Tá? Então, sem problema nenhum. Então, agora trazendo a questão das redes sociais. Tá? Então, você tem debaixo de todo esse guarda-chuva os protocolos padrões de mercado que a sua aplicação pode se conectar e você pode abrir também para Gmail, GitHub, Facebook, Instagram, LinkedIn, enfim, para todas Microsoft, exatamente. Então, múltiplas formas de autenticação.
Tá? Então aqui a gente está aumentando o nosso guarda-chuva. E aqui a gente tem um resumão, tá? Uma visão de cima mesmo de um ambiente utilizando o SSO. Então do lado esquerdo você tem todas as suas aplicações dos mais variados tipos, web, mobile, serviços, APIs, do lado esquerdo, e todos eles se conectando e validando tokens através desse barramento, vamos chamar assim, que é o SSO. E depois, do lado direito, quais são os conectores, vamos chamar assim, quais são as formas que esse SSO trabalha, né? Quer seja acessando uma tabela, buscando informações em tabela, no LD, no LDAP, através de redes sociais, dos protocolos SAML, Kerberos e outros, tá? Então, isso aqui realmente é o resumão de uma empresa que tem aí aderido o SSO. Tudo centralizado em uma só plataforma. E aqui, um case que a gente não poderia deixar de citar, que é um case aí mais relevante que a gente tem pelo volume, né? Quando a gente fala de GovBR, praticamente a gente está falando de quase todos os brasileiros. Tirando daqueles que são crianças e que acabaram de nascer, todo o resto dos cidadãos tem lá a sua conta no GovBR, né? Então a gente tem hoje aproximadamente 140 milhões de usuários que utilizam o GovBR, tá? E todos eles através do Red Hat SSO. Para vocês terem uma ideia, em média, a gente tem hoje de 1.800 a 2.200 logins por segundo. E a gente tem, em média, de 5.900 a 7.200 transações por segundo. E assim, a gente não costuma ouvir que o GovBR ficou fora do ar, o GovBR está com lentidão. Não, a gente não ouve esse tipo de coisa. Assim como no Pix também. A gente não ouve, o Pix caiu, o Pix está fora, não. O que às vezes acontece é bancos estarem fora. O Pix está sempre funcionando. E todos esses cases, a gente tem Red Hat por trás. Quer seja com o sistema operacional, quer seja com a solução de Kubernetes, que é o OpenShift, quer seja com barramento de integração Fuse, quer seja com SSO, que é esse caso aqui que a gente está trazendo em tela, tá? Então, de fato, se a sua preocupação é performance e segurança, os cases da Red Hat mostram o quão capaz são essas soluções, tá bom? E o quão forte são esses produtos open source que a Red Hat coloca lá os engenheiros, patrocina e investe dinheiro para que eles não parem de evoluir e criar novas versões. Legal. E aí, Vini, só comentando aqui, é claro que a gente trouxe aqui, vamos dizer assim, o maior case de autenticação, acho que do Brasil, se não até da América Latina aí, que é o GovBR, né? Mas a gente tem, assim, centenas de cases no Brasil e de todos os tipos onde o SSO é utilizado. Então, nós temos clientes, por exemplo, do setor financeiro que utilizam o SSO como o motor de autenticação para o Internet Banking. Então, você está ali acessando o aplicativo do seu banco e fazendo a autenticação, é o SSO que está rodando isso. Eu estou me conectando num serviço de uma prefeitura, é o SSO que tá fazendo essa autenticação. Às vezes eu estou acessando, né, Vini, um dos nossos clientes aí, eu estou acessando um programa de cupons lá do fast food. Você está se autenticando com uma base aí do Keycloak para fazer esse acesso. Então, são várias possibilidades, são vários cenários, são vários tamanhos de projetos, né, desde um projeto gigantesco até um projeto menor, com menos aplicações. O SSO ele consegue se comportar muito bem para todos esses cenários. Lembrando que essa solução ela pode ser utilizada on-premise, dentro do seu ambiente, né? Então, para casos onde você não tem nada na nuvem, mas eu não fui para a nuvem, é um ambiente local, um ambiente pequeno, eu consigo implementar? Consegue implementar. Mas o meu ambiente é híbrido, eu tenho parte local, parte na nuvem, eu consigo? Consegue. Mas o meu ambiente é 100% nuvem. Mas eu rodo só na AWS. Tranquilo, ele vai conseguir rodar na AWS. Mas não, o meu aqui é Google. Consigo rodar? Consegue rodar no Google. Mas eu não estou em nenhuma dessas Big Techs. Eu tenho uma cloud aqui que não é das Big Techs e é uma máquina virtual, né? O modelo mais tradicional, né, Vinícius? Sim. Mas o SSO vai funcionar também? Vai funcionar também. Mas é um ambiente Windows, eu não tenho Linux. Vai funcionar também. Então, é uma solução realmente muito poderosa que se adapta a qualquer cenário. Você viu aqui que eu fui puxando, tentando procurar algum cenário
que a solução não atendesse, mas ela atende todas essas variações, né? Poxa, Vini, mas aqui eu tenho aplicativos, né? Aplicativos feitos com React Native, aplicativos Android. Eu consigo autenticar com SSO também? Consegue também. Ah, mas é a mesma conta lá do meu corporativo? Mesma conta. Uma única aplicação, uma única base, um único middle que vai atender essas, né, centenas de variações que a gente às vezes até se surpreende. Ela vai conseguir atender todas essas possibilidades, tá? E aí, né, o pessoal deve estar também assim se perguntando, pô, mas vocês falaram aqui de cases do governo, cases do setor financeiro. Essa solução, então, às vezes não é para o meu momento, porque eu preciso começar pequeno, só com 2 aplicações. É possível. É uma solução modular que você consegue, só para vocês terem uma ideia, começar a implementação com um ambiente com 4 cores, né, que é 4 cores hoje, se brincar, o celular tem mais do que 4 cores, né? O celular provavelmente. O celular tem 8 cores ali, né? Às vezes, então, assim, é uma solução realmente que você consegue começar pequeno. E a gente tem sempre uma metodologia aqui para começar esse tipo de projeto, né? Primeiro, fazer uma avaliação. Ah, mas o que eu preciso avaliar? Eu preciso avaliar o tipo de tecnologia que cada uma das suas aplicações tem. É uma aplicação web? É uma aplicação desktop? É mobile? Qual que é a tecnologia? Ela já usa chamadas de token? Não usa? Então a gente faz essa avaliação com vocês e depois a gente faz uma priorização, né? Qual que é o mais crítico dentro do meu ambiente? Qual que causa mais impacto dentro do meu ambiente? Qual vai desafogar mais o meu time de reset de senha, de criação de usuário, desligamento de profissionais? Depois dessa priorização, aí nós vamos para a implementação. E só para vocês terem uma ideia, a gente consegue implementar essa solução muito rápido. Então nós estamos falando aqui, em 1 semana essa solução já está implementada, e nós estamos falando aqui que dependendo do cenário, em 1 semana nós já temos a solução implementada e a sua primeira aplicação conectada dentro dessa base. Então isso é tempo e isso também é investimento, né? Um investimento reduzido, porque não é um projeto que você vai levar 2 anos para ter um SSO implementado dentro da sua operação. Então fica aqui o meu convite, né? Todos que estão participando, caso vocês entenderam que faz sentido, que vocês têm essa dor de não ter um SSO, deixem aí o nome, façam um sinal, que a Fábrica DS vai estar fazendo essa avaliação em conjunto com vocês, sem nenhum custo, para entender com vocês qual que é o cenário de cada uma das aplicações e depois partir para um processo de priorização e apresentar uma proposta, o quanto seria o investimento para implementar isso em serviço, isso em solução, tá? Às vezes a gente fica ali deixando isso para depois, e o depois pode ser uma falha de segurança dentro do seu ambiente, que vai ser muito pior para ser resolvido do que se a gente já tivesse começado a implementar esse tipo de tecnologia. Então a gente sempre deixa esse recado, não deixa para amanhã algo que pode ser começado muito rapidamente, né? Então, deixo aqui o convite, né? Todos que quiserem fazer essa avaliação, fazerem o contato. Acho que é bem oportuno. Tem uma dúvida do Felipe aqui no chat, acho que é bom ter essa. Quais os mecanismos de segurança que me permitem manter o ambiente robusto bastante à prova até de falhas humanas? Bom, legal. São várias possibilidades, né? Primeiro, a solução ela foi criada para ser escalada. Então, falando em questão de robusto, nós trouxemos aqui os números do GovBR. Nós estamos falando de 2.000 autenticações por segundo, né? Realmente robusto a esse ponto. Eu imagino que o seu ambiente não tenha
2.000 autenticações por segundo. Então, isso já é uma prova que a solução não tem problemas com robustez. Agora, a questão de falhas, vamos imaginar contra tentativas de invasão, né? Quebrar a senha ou alguma questão nesse sentido. O Keycloak ele implementa, né, Vini, todos os padrões de segurança, e a Red Hat tem uma preocupação muito forte com essa questão de segurança, pois ela fica avaliando, né, dentro da comunidade todas as possíveis falhas nos protocolos, nos mecanismos de autenticação, e ela solta esses patches de segurança. Outro ponto como o Vinícius comentou lá no início, existe a possibilidade de você criar mecanismos a partir de eventos. Então, por exemplo, imagine que você começa a ter eventos de senha inválida. Você pode automatizar alguma ação de bloqueio. Por exemplo, eu estou tendo muita senha inválida do determinado IP. Eu vou lá e faço um bloqueio daquele IP dentro do meu ambiente. Eu estou tendo muita senha inválida com determinados usuários. Eu posso bloquear aquele usuário. Então, é possível criar vários mecanismos automatizados para cenários onde você possa ter um processo de tentativa de invasão. Tá? Então, eu tenho uma empresa líder que está olhando para possíveis falhas de segurança em protocolo. Eu também tenho um produto que me dá mecanismos de traçar ações caso eu perceba ou caso seja avaliado algum cenário de tentativa de invasão, tá? E dentro da plataforma tem um relatório com todos esses números do que está acontecendo dentro do ambiente. Então você também pode, de forma, vamos dizer assim, manual, né, avaliar o comportamento desses relatórios e tomar ações proativas. Né? Eu estou avaliando que dentro do X horário eu tenho muita falha de autenticação. Posso tomar uma determinada ação para bloquear os acessos daquela região ou fazer alguma outra questão, tá? Acho que é isso, Michael. E aí estamos à disposição, portas abertas, tá? Podem contar com a fábrica aí no suporte, implementação dessa solução e de todas as outras da Red Hat. Bom, pessoal, muito obrigado aí pela participação de todos. Já deu aqui o nosso horário, então eu sei que todos têm reunião agora também. Felipe, Eudes, enfim, nós já vamos fazer um contato com vocês aí. Quem tiver dúvidas, façam aí o contato com a gente também e nós vamos estar mandando e-mail. Um bom dia aí para todos. Muito obrigado aí pela participação de todos, pessoal. Abraço, pessoal. Bom dia.